Alerta vermelho no Banco do Brasil. Resultado do primeiro trimestre de 2024 frustrou demais o mercado, veio bem abaixo das expectativas. O gigante estatal acabou de divulgar uma queda de 23% no lucro em comparação ao trimestre anterior e de 20,7% em relação ao mesmo período de 2024. O lucro líquido ajustado ficou em 7,37 bilhões, muito abaixo da expectativa do mercado, que era de aproximadamente 9,3 bilhões. E aí começaram a pipocar por todo lado as matérias na mídia, aquelas matérias de fim do mundo, pessimistas. Olha só, BTG joga toalha e rebaixa Banco do Brasil, BBAS3 após balanço. BTG, outra aqui, né? BTG, Banco do Brasil, BBAS3. As coisas podem piorar antes de melhorar. Veja novo preço-alvo. E o mercado reagindo eufórico a esse resultado ruim do primeiro trimestre de 2025. Quando a gente olha na tela aqui o preço das ações, a gente vai ver que está em 25,29, acumulando uma queda de 15% nos últimos 5 dias. Mercado eufórico aqui com esse resultado. E aí, o que será que está acontecendo com as ações do Banco do Brasil? Será que aquela que era queridinha do mercado, todo mundo queria ter na carteira, virou mico? Será que é momento de ficar longe agora ou será que é momento de entrar? É hora de comprar ou de vender? O que está acontecendo aí com o Banco do Brasil? Bora entender tudo isso nesse vídeo aqui. A gente já vai começar colocando a mão na massa. E a única coisa que eu vou te pedir agora é para você já se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal. Vai lá, tem um botãozinho de inscrever, se inscreva. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Gabriel Liberato, eu sou consultor de investimentos, sócio da Meu Patrimônio. Nós somos uma consultoria de investimentos e aqui a gente cuida de mais de R$1 bilhão dos nossos clientes de forma transparente, sem conflitos de interesse. Vamos lá então, vamos entender o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Quando a gente começa a analisar os resultados do primeiro trimestre, uma das primeiras coisas que a gente vai perceber é que a empresa, depois desse resultado ruim, né, abaixo das expectativas, já colocou sob revisão o seu guidance. O que é o guidance? São as projeções que a empresa faz para o mercado dos resultados até o final do ano. É como se ela estivesse falando assim para o mercado: olha, esse ano nós projetamos receitas de tanto, despesa de tanto, lucro líquido de tanto. Como o resultado veio abaixo da expectativa, ela teve que colocar sob revisão. Falar: olha, eu estou achando aqui que não vou conseguir ter aquele resultado que eu estimei inicialmente, que eu projetei inicialmente. E é claro que isso é ruim, né? Traz uma frustração ao mercado. Vou te mostrar aqui essa revisão do guidance. Olha, o lucro líquido ajustado, neste primeiro trimestre, veio 7,4 bilhões. Já foi colocado aqui sob revisão. A expectativa no guidance inicial era um range aqui de 37 a 41 bi. Se a gente dividir esse 37 aqui por 4, né, para encontrar o que ele deveria ter lucrado aqui nesse primeiro trimestre, dá algo em torno de 9,2 bilhões. Ou seja, houve aqui uma frustração. A gente percebeu também que está sob revisão aqui a margem financeira bruta, né? Teve aqui um resultado de 23,9 bilhões, abaixo aqui também do guidance, da expectativa aqui de 111 dividido por 4. O que aconteceu aqui, e aqui é o primeiro ponto, né, importante, é que o custo de captação de crédito do banco aumentou. O banco faz captação via pós-fixado, ou seja, ele está captando via Selic, via CDI, está captando via TR e teve um aumento desses juros. Então ele capta juros à vista e faz empréstimo aos clientes de forma pré-fixada. Então essa forma pré-fixada, até ele girar a carteira e repassar esse custo, isso demora, isso leva um tempo, ainda mais uma carteira grande de mais de 1 trilhão que é do Banco do Brasil. Veja só, aumentou o custo de captação e ainda não conseguiu repassar aos clientes. Por isso diminuiu a sua margem financeira. Esse é um ponto. E outro ponto também é que o custo de crédito, que também está sob revisão, aumentou. O que aconteceu aqui? O grande vilão desse resultado ruim foi a inadimplência da carteira agro. Aumentou bastante a inadimplência da carteira agro. A safra 2023-2024 não foi boa e os reflexos foram sentidos aqui nesse primeiro trimestre de 2025. Chegou a um ápice de inadimplência. E exatamente nesse momento em que aumentou a inadimplência, principalmente com 90 dias de atraso nessa carteira agro, o banco teve que mudar algumas regras contábeis que foram implementadas por uma resolução do Banco Central, uma resolução 4966 do Conselho Monetário Nacional. Essa resolução ela mudou as regras para fazer, né, o registro da provisão de créditos de liquidação duvidosa. Quando aumenta
esse crédito, essa inadimplência de 90 dias na carteira do agro, o banco teve que reconhecer, aumentando as provisões. Isso aumentou bastante o custo de crédito, teve um impacto bastante grande aqui no custo de crédito. Para ficar mais claro ainda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa visualização do desempenho e vou te mostrar, ó, vamos destacar isso daqui, ó. Isso daqui é o mais importante. E destacar aqui o resultado do primeiro trimestre de 2025. Veja só que a margem ela diminuiu exatamente por conta disso que eu falei, né? Aumentou o custo de captação e o banco ainda não conseguiu passar para os clientes, ele vai ter que girar a carteira ainda, isso leva tempo. E o custo de crédito, justamente por esse aumento na inadimplência na carteira agro e essa mudança das regras contábeis implementadas por essa resolução 4966, que é a ideia dessa resolução, né, que é a implementação do Basileia 3, que é um aumento do nível de governança para deixar o banco mais seguro. Então, aumentar o nível de governança teve que aumentar as provisões, o registro dessas provisões para créditos de liquidação duvidosa ou provisão para devedores duvidosos, como preferir chamar aqui. Então, custos de crédito aumentou bastante. Veja só, de primeiro trimestre de 2024 de 8,5, depois passou para 9,2 e aqui 10,1. Esse aqui é o ponto principal. Redução de margem e aumento de custo, principalmente por conta da inadimplência da carteira agro e da mudança dessas regras contábeis que agora exigem esse registro. Deixa eu trazer alguns pontos também interessantes naquela outra apresentação, aqui trazendo um pouco mais sobre isso, né? O ROI do banco vem caindo de 21,7, depois para 20,8 e aqui passou para 16,7, ainda é um ROI alto. O lucro líquido, quando a gente olha de comparação ano a ano, 20,7 caiu, de trimestre para trimestre 23% caiu aqui. E aí, olhando as margens, entrando já naquela parte que detalhando essa redução das margens, a gente pode perceber aqui, né? Aqui que a margem está em 23,8 bi, ela veio de 25,7, depois 26,7 e agora 23,8. Quando a gente olha aqui para o spread global do banco, veja só, spread é o tanto que ele capta e o tanto que ele repassa. E aqui é a máquina de fazer dinheiro do banco, a principal máquina é spread. Banco ganha spread. E aí foi baixando de 5,1, 5 e agora está em 4,5. A variação da taxa Selic também aumentou. Então o banco capta a pós-fixado e empresta pré, foi o que eu falei. E a TR também aumentou, aumentando aqui o custo de captação, porque o banco também capta via poupança. Tem muita gente que investe na poupança do Banco do Brasil e ele paga TR, né? E aumentando o custo da TR, aumenta também esse custo de captação. Se você investe via poupança, pelo amor de Deus, não faça isso, nem do Banco do Brasil, nem de outras. Vai lá, vamos passar aqui para margem. Margem com clientes praticamente manteve estável, margem com mercado, e aqui tem o resultado do Banco Patagônica, que influenciou bastante, caiu, né? Quando a gente olha para o trimestre e olha para esse, primeiro trimestre de 2025, teve o resultado do Banco Patagônica que caiu, teve aqui umas operações cambiais, que o dólar subiu bastante, o banco ganhou dinheiro com isso, e aí nesse trimestre não teve, no trimestre anterior teve, nesse trimestre não teve. Aqui também teve uma mudança nas regras implementadas por essa resolução 4966, que teve algumas operações, alguns créditos que saíram daqui de tesouraria, você vê que caiu bastante tesouraria, mas passaram para cá, para operações de crédito. No final das contas, a operação de crédito e resultado de receitas financeiras não mudou, inclusive até aumentou. Se pegar aqui 48,9 bi para 49, aumentou. Mas quando a gente olha para as despesas financeiras, aqui o custo realmente aumentou bastante, ó, saiu de 22,1 para 25,3. Principalmente captação comercial, que é justamente esse spread que diminuiu, e a captação institucional aqui também aumentou. E agora, o custo de crédito, a gente teve um aumento dessa inadimplência da carteira agro, já vou mostrar o que aconteceu nas carteiras como um todo, mas aqui destacar o custo de crédito da carteira agro, abrir aqui que esse resultado das despesas com provisão para crédito e liquidação duvidosa aumentou bastante por conta da inadimplência. Então aumentou a inadimplência e mudaram as regras contábeis, agora eu tenho que fazer mais provisão. Isso gerou um fluxo de perda esperada, né? Mudou a regra que antes você também tinha uma questão de registro dos juros dessas carteiras, que podiam, né, você tinha a questão de já poder ir registrando mês a mês, agora só no final do período. Aumentou também essa necessidade de provisão. Antes era perda incorrida, você só provisionava quando você tinha perda, agora você tem que fazer uma provisão grande de perda, porque mas na perda esperada, mudaram as regras, né, essas regras
implementando maior nível de governança no banco. Quando a gente olha para a carteira de crédito expandida como um todo, a gente vê um aumento da inadimplência aqui de 30 dias, aumento da inadimplência de 90 dias, veja só, de 30 subir de 4,6 para 5,53, aqui da inadimplência de 90 dias de 3,32 para 3,86, a cobertura do banco teve que aumentar por conta disso daí. Mas a carteira de crédito como um todo aumentou. Mas o que a gente tem percebido é um aumento de inadimplência forte aqui, tanto na carteira, e aqui destacando, na carteira de pessoa física, de 30 dias, essa inadimplência de 90 dias também aumentou, ou seja, em todas as carteiras, não só a do agro, aumentou a inadimplência. Ó. A carteira do PJ também aumentou bastante a inadimplência, de 30 dias e de 90 dias. O índice de cobertura, mas aqui o índice de cobertura até diminuiu. Mas quando a gente olha para a carteira do agro, teve que, por conta dessas alterações todas, aumentou bastante aqui na inadimplência de 30 dias, bastante a de 90 dias, e o índice de cobertura do banco teve que aumentar bastante também aqui. E aí, passando para essas implicações, né, da mudança dessa resolução do Conselho Monetário Nacional 4966/2021, que gerou essa questão da perda esperada por estágio. Então, o banco teve que reconhecer uma perda esperada. Nessa carteira, por exemplo, que está no estágio 1, que está adimplente, os clientes estão pagando, veja só que ele precisa reconhecer nessa como perda esperada só 0,7% da carteira. Veja que a carteira de quase 1 trilhão, 976 bi, quase tudo está nesse estágio aqui. As pessoas estão pagando. Ele teve que reconhecer só 6,6 bi aqui como perda esperada. Quando aumenta a inadimplência para 30 dias, vai para o estágio 2, você já tem que fazer uma perda esperada de 23,3%. Então, nessa carteira que é bem menor, 41,3 bilhões, eu tenho que fazer uma perda esperada de 9,6 bilhões. Por isso que aumentou o custo de crédito. E aqui, como o agro aumentou em vários empréstimos com inadimplência acima de 90 dias, vários da carteira da agro passaram para esse estágio 3 aqui, que exige aqui 72,6% de reconhecimento de perda esperada. Então é uma carteira de 86 bi, que 62,5 bi precisam ser reconhecidos como perda esperada, achatando ali o resultado, o lucro do banco. Então, tivemos essa questão muito específica aqui de um resultado de uma safra ruim 2023, 2024, principalmente 2024. A questão de aumento de inadimplência, muita recuperação, pedidos de recuperação judicial, principalmente localizados no estado do Mato Grosso, as empresas entrando, virou uma indústria de recuperação judicial. Isso aumenta a inadimplência do banco, aumentou a inadimplência, o banco mudou as regras, teve que ficar mais conservador ainda, teve que reconhecer mais ainda essa inadimplência, perda esperada por conta dessas inadimplências, o que fez achatar o lucro do banco. Então, diminuiu a margem e aumentou as despesas. Basicamente, foi isso que aconteceu aqui no Banco do Brasil. E agora eu quero começar a fazer análise. Será que ainda vale a pena ou não ter Banco do Brasil? E agora, diante desses resultados ruins do primeiro trimestre de Banco do Brasil, a gente precisa tomar uma decisão. Será que vale a pena manter na carteira, ou quem está de fora comprar, ou quem tem o ativo vender? O que eu faço aqui com as minhas ações do Banco do Brasil, que era um pupilo, né, do mercado, todo mundo queria um Banco do Brasil, será que agora virou patinho feio? O que eu faço com ela? Inclusive, essa daqui é uma das nossas... É um dos nossos dilemas aqui como gestor da nossa carteira Meu Patrimônio. Eu vou te mostrar uma coisa, ó. A nossa carteira Meu Patrimônio de dividendos, eu vou te mostrar aqui, vem comigo para a tela, eu vou destacar essa nossa carteira Meu Patrimônio, carteira Top Dividendos. Essa carteira aqui eu sou responsável por fazer a gestão dela. Veja só, em 2025 ela já subiu 5,58% contra 3,88% do índice DIV. Isso eu falei no mês de março, mas no acumulado do ano, e agora sim, vou destacar agora corretamente, no acumulado deste ano, de janeiro até o final de abril, ela subiu 18,91% contra 10,31% do IDIV. E muito mais do que o Ibovespa. Eu não sei exatamente aqui quanto o Ibovespa, porque o índice de referência aqui é o índice de dividendos, mas ela subiu 18,91%. E quando a gente olha desde o início dela, a gente começou essa carteira aqui em janeiro de 2022.
até o final de abril de 25, ela está acumulando uma alta de 92,95% contra 53,48%. E nessa carteira tem Banco do Brasil. E eu, como gestor dessa carteira, também preciso decidir. E aí, o que a gente faz aqui? A gente vende, a gente mantém, a gente compra mais, o que a gente faz? A gente aumenta a alocação, a participação desse ativo na carteira ou não, tira o ativo ou não. Tudo isso daqui a gente precisa enfrentar. Bom, eu já vou te falar qual é a minha opinião, só quero te pedir, se você ainda não se inscreveu, chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal. E se esse vídeo aqui, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, tá te ajudando de alguma forma, deixa seu like e também vem para os comentários. Vamos bater um papo aqui nos comentários e aí você me fala a sua opinião, o que você vai fazer. Se você vai vender, se você vai comprar, se você vai manter, e aí a gente vai bater um papo, eu faço questão de te responder. Bom, pensando aqui no curto prazo, se você pensar no curto prazo, e eu não faço gestão olhando para curto prazo, essa carteira aqui, nossa visão é de longo prazo, mas olhando para o curto prazo, eu vejo que as ações do Banco do Brasil ainda vão continuar pressionadas por mais um tempo. A gente não sabe ainda a dimensão dessa inadimplência. O próprio CFO do Banco do Brasil, quando divulgou os resultados, falou que agora no segundo trimestre está havendo uma resiliência nessa inadimplência da carteira agro. Então a gente não sabe se essa inadimplência vai se manter por muito tempo. Tem essa questão da indústria das recuperações judiciais, né, das RJs. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma safra recorde agora em 2025. A safra foi ruim em 2024, mas a 2025 as expectativas é que a safra seja recorde. Então esse é o lado bom. Também a gente vê que esse impacto dessa mudança provocada pela resolução 4966, ela tende ao longo do tempo se atenuar, né? Isso daí vai ficar constante depois ao longo do tempo. Esse impacto vai ficar menor, né? Vai ser reduzido, vai ser mitigado ao longo do tempo. Então, para quem está pensando em curto prazo, eu acredito que essas ações vão continuar espremidas, né? Elas vão continuar sofrendo aqui um pouquinho. Eu quero trazer o termo correto aqui, que eu estava com o termo correto, né? Que é continuar pressionadas. Isso mesmo, estava me fugindo aqui esse tema. As ações ainda vão continuar pressionadas no curto prazo, mas para quem tá vendo longo prazo, a gente vai precisar acompanhar ainda um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência, acompanhar os próximos resultados e ver se a gente vai voltar a ter uma redução, né? Vai diminuir a inadimplência, não só na carteira agro, mas também na carteira pessoa física, pessoa jurídica. Como que vai se comportar essa inadimplência da carteira do banco, pensando aí no longo prazo, ver como é que vai ser a mitigação desse impacto nos próximos resultados. Então, para quem está pensando em longo prazo, dá uma olhadinha, espera, né? Mantém ali na carteira, isso que eu vou fazer aqui, vou manter na carteira, vou acompanhar, não vou aumentar a exposição agora, até fazer uma leitura melhor, esperar sair o guidance que está em revisão do próprio Banco do Brasil, divulgar o guidance, essa nova projeção para lucro líquido, para margem financeira, para custos da empresa. Então vou aguardar um pouco mais, não vou vender agora, também não vou aumentar a exposição. Quem está pensando em entrar, talvez seja um bom momento, desde que você não fique olhando para curto prazo. E aí espere um pouquinho mais, né? Veja se vai diminuir ou não. Enfim, vai ter que analisar aí se faz sentido dentro dessa volatilidade para você entrar. Agora, para quem já está na carteira, eu vou acompanhar um pouco mais os resultados, vou manter ela na minha carteira e, se for o caso, se eu perceber que ela caiu, mas é coisa que vai ser depois reequilibrada ao longo do tempo, eu posso até aumentar um pouquinho a minha exposição aqui em Banco do Brasil nessa carteira. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu quero saber dos seus comentários aí. Você tem Banco do Brasil, o que você vai fazer? Você vai comprar, você vai vender? Você vai comprar mais, você vai vender, você vai manter? O que você vai fazer? Vem aqui, fala se você concorda ou discorda da minha opinião. Desejo para você bons investimentos, um grande abraço e vambora!